Aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre um relatório regional. Vamos utilizar para isso três ferramentas: fórmulas, controle de formulário e gráfico. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, tenho aqui uma pasta de trabalho com três planilhas. A gente tem aqui primeiro uma base de dados, que tem informações de pedido, data, região e valor. As datas aqui entre 2015 e 2016. Cálculos, onde a gente vai fazer algumas fórmulas aqui. E o relatório, onde será exibido aqui um relatório final com controle de formulário e gráfico. Bom, antes da gente começar, primeiro quero agradecer o pessoal que participa aí, que comenta aí nos vídeos e que também sugere assuntos para aulas. Nessa aula aqui eu estou juntando três assuntos. Uma sugestão do Luiz Alberto, que falou sobre a função escolher. O Marcelo Cimarosti e o Anderson Egídio falaram sobre controle de formulário e gráfico. Então eu juntei essas três ferramentas aí para a gente trabalhar aqui nessa aula. Então o objetivo final vai ser usar controle de formulário, de acordo com a gente muda esses controles, o gráfico vai mudar também. Bom, então vamos começar aqui, mesmo nessa planilha relatório, criando os controles. Então, como aqui na base de dados a gente tem datas entre 2015 e 2016, a gente vai criar dois botões de opção, um para 2015 e outro para 2016. Então, eu clico aqui na guia desenvolvedor, inserir, eu tenho aqui o botão de opção. Vou dar um clique, depois eu clico aqui na planilha. Eu tenho aqui esse botão, vou clicar com o botão direito, vou editar o texto e vou mudar esse texto aqui para 2015. Aqui. Eu preciso vincular esse botão na planilha, porque depois quando eu marcar, por exemplo, vou marcar aqui agora a título de exemplo, marquei. Mas como é que o Excel vai saber que eu marquei 2015 para criar as fórmulas, para buscar as informações de 2015? Então eu preciso vincular isso a uma célula. Então clico com o botão direito, formatar controle, eu venho aqui em vínculo da célula e venho aqui na planilha cálculos. A gente tem aqui alguns rótulos aqui, né, só para identificar aqui para facilitar a organização. Vou vincular aqui, ó, botão de opção, tá aqui, célula B10. Clico em OK. Agora, ó, marcado o botão de opção, aqui eu tenho o número 1. Vou criar outro botão de opção, desenvolvedor, inserir, botão de opção, dou um clique, botão direito também, eu venho aqui no editar texto, esse aqui vai ser o 2016. Ó, se eu clicar fora e clicar de novo, eu marco o botão. Se eu quiser selecionar ele, aí você segura o Ctrl. Segura o Ctrl e dá um clique, você consegue selecionar. Vou trazer ele para cá. Agora, o interessante do botão de opção é que você não precisa vincular esse aqui. Quando eu vinculo o primeiro, todos os outros já vão ser vinculados àquela célula que eu escolhi no primeiro aqui, ó, que no caso é o cálculos B10. Já passou a ser o número 2. Então, se eu marco 2015 é o número 1, que é o primeiro botão de opção. Se eu marco 2016 é o número 2, que é o segundo botão de opção. Agora, eu tenho um vínculo, mas eu não consigo saber qual ano foi escolhido. Para isso, eu vou ter que criar uma fórmula aqui, vou fazer aqui do lado, para retornar na célula o ano que foi escolhido. A gente vai fazer isso usando a função escolher. Poderia usar outras funções, tá? Mas como escolher é um assunto aqui da aula, eu vou usar aqui a função escolher em algumas situações. Vamos lá, fórmulas, pesquisa e referência, escolher. O escolher, ele tem assim, ó, número índice e depois alguns valores. Então, o número índice é assim, ó, eu clico aqui, se o valor for 1, vai ser retornado o que tiver em valor 1. Se for 2, retorna o que tiver em valor 2. Se for 3, retorna o que tiver em valor 3. E assim sucessivamente. Como o nosso caso aqui é 1, o primeiro botão de opção 2015, eu digito ele aqui, ó, 2015. E em valor 2, a gente vem com o 2016. Então, toda vez que for 1, retorna 2015. Quando for 2, retorna 2016. Então, ok. 2015 porque é 1. Se eu clico aqui, escolho o segundo botão. Lá aparece o 2, porque esse é o segundo botão de opção. E o escolher retorna 2016, que é o ano que foi marcado aqui. Beleza, já configuramos os botões. Agora, o gráfico ele vai ser exibido de acordo com o ano e com a região. Então, vamos colocar as regiões em uma caixa de combinação. Aqui também na guia desenvolvedor, eu tenho o botão inserir, tem uma caixa de combinação aqui. Dou um clique para inserir. Pode formatar aqui, né? Aumentar. Vou posicionar aqui. Beleza.
Caixa de combinação, para formatar, é também igual ao botão de opção. Botão direito, formatar controle. E a gente tem aqui duas configurações para fazer. Intervalo de entrada são os nomes que vão aparecer naquela caixa. Então, eu venho aqui em cálculos, eu já tenho aqui as regiões. Ó. Tá aqui. E vínculo da célula, preciso vincular também para saber qual foi a região escolhida. Cálculos, vamos pegar aqui, ó, o vínculo da caixa de combinação. Dou um OK. A caixa de combinação também retorna números. Então, se eu clico aqui e escolho Sudeste, lá aparece 1. Por quê? Porque o Sudeste é o primeiro da lista. Aqui, número 1. Se eu escolho aqui Norte, lá aparece 5, porque o Norte é o quinto da lista. Certo? Agora, assim como o botão de opção, eu também quero retornar aqui qual foi a região escolhida. Então, vamos usar novamente a função escolher para fazer isso. Poderia usar outras funções, né, como eu falei, mas vamos focar aqui no escolher. Qual é o número do índice? Agora é esse aqui. E aí, quais são os valores? Aí eu vou seguir essa ordem que está aqui, que é a mesma ordem em que aparecem as regiões na lista. Então, se for 1, Sudeste. Se for 2, Nordeste. Se for 3, Centro-Oeste. Essa barrinha de rolagem aqui, ó, para aparecer o outro. Se for 4, é o Sul. Se for 5, é o Norte. Clico em OK, vai retornar o quê? Norte. Que é o quinto que eu escolhi, ó, é o Norte aqui. Se eu escolho o Sudeste, aparece aqui Sudeste. Beleza, já configuramos os controles e já temos aqui vínculos e a informação na célula. Vamos agora para as fórmulas. Antes de a gente começar aqui, só vou abrir um parêntese rápido. Poderia fazer isso aqui de uma forma mais fácil usando tabela dinâmica, por exemplo. Porque o que eu preciso aqui é resumir isso aqui por mês, ano e região. Como a gente está trabalhando com fórmulas aqui, é uma videoaula que vai para uma playlist de fórmulas e funções, é interessante treinar as fórmulas, treinar a lógica, mas só para você saber que poderia fazer isso de uma forma mais fácil usando tabela dinâmica. Primeiro passo aqui, eu preciso aqui, ó, de meses, de janeiro a dezembro, só que não é digitado. Eu preciso de uma data ali, porque eu vou levar em consideração o ano e o mês, para fazer as próximas fórmulas, para fazer o somatório de acordo com o mês, ano e região. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma fórmula aqui usando uma função data. O que eu quero aqui? Qual é o ano? O ano vai depender do que o usuário escolher. Então, tá aqui, ó. Eu vou fixar, porque eu vou copiar essa fórmula aqui para o lado depois. Qual é o mês? Aqui é o primeiro mês, aqui é o janeiro. Só que eu não vou digitar janeiro. Eu vou criar uma fórmula aqui, ó, com a função col, usando como referência a célula A1. Por que A1? Porque o resultado é 1. Aqui, ó, 1. Esse 1 vai ser o mês da data. Então, tem o ano 2016, mês 1, que é o mês de janeiro. Quando eu copio essa fórmula para o lado, ele passa a ser o quê? B1. B1, coluna B2. Então, 2 vai ser fevereiro. E assim por diante. Só cuidado aqui que col, na sua versão do Excel aí, pode ser coluna. Então, se você colocar col e der errado, coloca coluna. E o dia? O dia não é importante, vou colocar 1. Poderia ser qualquer um, porque o dia aqui não vai estar no critério do gráfico. É só o mês e o ano. Clico em OK. O que ele vai retornar? 1 do 1 2016. 1, porque a função coluna retorna o número 1, que é janeiro, 2016, que é o ano que está aqui. Copio para o lado aqui, ó. Vamos vir aqui até a coluna M, né, para dar 12. 12 meses, olha lá. Eu tenho o primeiro dia, com o mês mudando, ó, 1, 2, 3 até o 12, e o ano 2016. O interessante é que quando eu mudar aqui para 2015, todas aquelas datas vão mudar para 2015. Porque ele mudou aqui e eu estou usando essa referência como ano. Certo? A segunda fórmula agora é fazer uma soma desses valores aqui, ó, da base de dados, de acordo com 3 critérios. Tem que ser a região que está aqui, que é a primeira Sudeste. Tem que ser o mês que está aqui, que é janeiro. E tem que ser o ano que está aqui, que é 2015. Como é que a gente vai fazer isso? Também existem formas diferentes. Eu vou usar o somar produto. Eu gosto bastante de somar produto, acho que ele vai ser bem interessante aqui, vai até facilitar essa fórmula. Vou clicar aqui em matemática e trigonometria e vamos pegar aqui o somar produto. Beleza, está aqui. O que eu vou fazer aqui? Nessa matriz 1, eu vou testar, usar os meus 3 critérios. Tem que ser igual a Sudeste, a região, tem que ser igual a janeiro, tem que ser igual ao ano 2015. Vou fazer assim, ó. Vamos começar pelo mais simples aqui, que é a região. Então, vou clicar na base de dados e vou selecionar todas as regiões. Aqui, ó.
Ctrl Shift seta para baixo, fixar. Eu quero saber se esse intervalo aí é igual a quem? A essa região que está aqui. Depois eu vou puxar essa fórmula para baixo e para o lado. Essa coluna A aqui não pode andar para o lado, as linhas sim. Então eu vou fixar só a coluna A, com um cifrão aqui. Eu vou colocar, vou dar um clique nesse ícone aqui, só para facilitar a visualização. Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, tá? Você vai entender isso aqui daqui a pouquinho. Entre parênteses. Beleza, tá aqui. O que ele vai retornar para mim aqui? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro é quando a região lá é igual a sudeste, falso quando não é. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar, usar um asterisco, e agora eu vou colocar a outra condição aqui, que é o mês lá daquele intervalo ser igual ao mês dessa célula aqui, que no caso é janeiro. Então, função mês. Eu vou saber se o mês está aqui, agora eu tenho as datas, selecionar todas aqui, também com Ctrl Shift seta para baixo, F4 para fixar. Eu quero saber se os meses daqui é igual ao mês de quem? Lá de cálculos, essa célula aqui. Vou fechar o parênteses aqui, ó. Eu vou fixar agora a linha 2, porque quando eu copiar essa fórmula para baixo, tem que permanecer na linha 2. Eu vou dar um clique aqui, ó, nesse ícone aqui, para você ver o seguinte, ó. Eu tenho todo esse critério aqui criado no primeiro argumento de matriz 1. Aqui eu vou colocar aqui também, deixa eu colocar aqui isso aqui também entre parênteses, que é aqui, ó. Beleza. Ó, vou clicar aqui, vou clicar no matriz 2. O que acontece, ó? 0, ele já foi transformado em 0 e 1. Então, 0, quando não for de acordo com o critério, ele tem que ser agora sudeste e janeiro. Ele só vai dar 1 quando estiver de acordo com esses dois critérios. Eu adiciono o terceiro critério aqui, fazendo a mesma coisa, multiplicando. Eu vou aproveitar isso aqui, ó, e vou só trocar o mês para ano, para não precisar fazer tudo de novo. Então, eu dou um Ctrl V aqui, ó, Ctrl C para copiar, né? Depois dou um Ctrl V para colar. Ele repetiu aqui o mês, e aí eu vou mudar isso aqui para ano. Ó, o ano daqui igual ao ano daqui. Parênteses, né? Beleza, vou clicar aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Ele foi transformado em 0, 1, 0 e 1. Agora, esses valores, eles vão ser multiplicados por quem? Como é que eu quero saber a soma aqui? Do valor vendido. Então, eu vou lá na base de dados e seleciono o intervalo daqui, ó, dos valores. Ctrl Shift seta para baixo também. F4 para fixar. Ó, já apareceu o valor aqui. Então, esse valor é a soma da região sudeste no mês de janeiro no ano 2015. Vou clicar em OK. Vamos confirmar lá? Aqui eu tenho, vamos formatar aqui isso como valores. Tirar aqui as casas decimais. Então, eu tenho 808.600. Vamos lá, vamos fazer um filtro aqui, só para a gente confirmar se está certinho. Dados, filtro. Eu tenho aqui região sudeste. E aqui nas datas, ó, a gente tem lá o 2015, né? 2015, só o janeiro. Vou confirmar aqui, 2015, janeiro. Ó, vamos selecionar isso aqui. Ó, 808.600, tá certinho. Então, a soma é de acordo com os critérios. Vamos dizer o somar produto. Então, quando você usa aquela multiplicação dos argumentos, dos testes lógicos, ele vai de acordo com os testes, só vai retornar 1 se todos forem verdadeiros. Então, quando dá 0, ele multiplica por 0 e não retorna nada. Quando dá 1, ele pega o valor e vai somando. E aí, com isso, eu copio essa fórmula para baixo. E depois, para o lado, eu tenho todas as informações em todos os 12 meses aqui. E lembrando que se eu mudo aqui para 2016, aqui o ano já muda para 2016, ó, já mudou os valores. Bom, essa aqui é a parte de cálculos. Vamos agora criar os valores para o gráfico. Então, novamente, vamos usar a função escolher. Vamos fazer da seguinte forma. Como é que o Excel vai saber que o intervalo que está aqui, ele tem que ser um intervalo de sudeste, que foi o que eu escolhi aqui. Para isso, a gente vai usar uma combinação aqui de nomes e, novamente, a função escolher.
Vamos fazer assim, ó. Cada uma dessas linhas aqui vai ter o nome da região que está aqui. Então, essa linha aqui é a região sudeste, a outra é a região nordeste, assim por diante. Vamos selecionar todo esse intervalo aqui e eu vou dar um nome para isso aqui. Usando a guia Fórmulas, criar a partir da seleção. Isso aqui facilita, ó, porque se eu deixar marcado coluna esquerda, ele já cria os nomes aqui de acordo com o nome que está aqui, que é esse nome que eu preciso. Eu quero que cada linha aqui tenha o nome de uma região. Então, vou deixar a coluna esquerda e clico em OK. Os nomes foram criados. Como é que eu vejo isso? Pode ser até por aqui, ó. Se eu clicar em Centro-Oeste, ele seleciona a linha do Centro-Oeste. Se eu clicar em Nordeste, seleciona a linha do Nordeste. Beleza? Uma forma fácil de dar o nome ao intervalo usando a coluna que está aqui na esquerda. Agora, aqui nos valores, eu uso a função escolher. Ó, pesquisa e referência, escolher. O que eu vou escolher? Eu vou escolher de acordo com o valor que está aqui, ó, nessa caixa de combinação. Se for 1 não é Sudeste, então eu venho no valor 1 aqui e digito Sudeste. O que é o Sudeste? É aquele intervalo aqui, ó. Esse aqui, Sudeste, é um nome. Ah, Adriano, eu fiz muitos nomes, não lembro qual é o nome. Pressiona a tecla F3. Quando você pressiona F3, ele exibe essa caixinha de colar nome. E aí você consegue aqui ver os nomes que foram criados. Inclusive, você pode clicar aqui para inserir, para não precisar digitar. Então, vamos lá. Primeiro o Sudeste, vamos seguir a ordem aqui. Depois Nordeste. Depois Centro-Oeste. Cuidado aqui no Centro-Oeste, porque como o nome não pode ter espaço, o Excel coloca um underline automaticamente. Então, esse nome aqui tem que ser com underline. Centro-Oeste, você vai ver se os números aparecerem aqui. Ó. Se não aparecer número, porque está errado. Sul. E o último é o Norte. Olha que legal. Vou dar um OK. Ele tem um valor aqui. Vamos copiar essa fórmula aqui para o lado. Opa, faltou aqui fixar, né? Faltou fixar esse B11 aqui, que não pode mudar. Beleza. Copiar novamente. Agora eu tenho todos os valores. Vou formatar aqui também para ficar igual lá de cima. Ó, esse valor aqui, repara que essa linha, toda essa linha do Sudeste. Se eu vir aqui e marcar Nordeste, aqui já muda para Nordeste, ele já pega essa linha que está aqui. Então, o escolher nos ajudando aí a trazer todo o intervalo de acordo com a região escolhida. E agora? Agora a gente vai fazer aqui, ó, eu quero destacar no gráfico, e o gráfico já está pronto, com esses valores. Agora, para finalizar, a gente destaca o quê? O maior valor do intervalo no gráfico. Aí uma coisa a mais no gráfico, quero que eles exibam um destaque ali para o maior valor. Vou criar uma fórmula aqui, usando a função C. Vou fazer o seguinte, ó. Se esse valor aqui for igual ao máximo da onde? Desse intervalo aqui. Nós 4 aqui, né? Porque a gente vai copiar essa fórmula. Se ele for igual, aqui ele deu falso, porque não é. O que ele vai exibir? O valor. E se não for? Se não for, eu vou exibir isso aqui num gráfico de linhas. Eu não quero que as linhas apareçam. Se eu colocar 0 aqui, esse 0 vai aparecer como um ponto no gráfico. Aí eu uso a função não disp. O que essa função faz? Ela não plota a informação no gráfico. Ela dá um erro de não disponível. Olha lá, ND. É o que vai aparecer aqui, ó. Quando não for o maior valor, é o ND. Vamos arrastar e vai aparecer aí o maior valor aqui, ó. Agora a gente vai levar isso aqui para um gráfico de linhas. Eu venho aqui no relatório, vou criar aqui um gráfico em branco, ó, inserir, criar uma linha com marcadores. Aqui. Isso é uma forma de fazer, tá? Você poderia selecionar lá. Eu gosto de fazer assim, porque eu vou lá e vou controlando o que vai aparecer no gráfico. Venho aqui em selecionar dados, vou adicionar. Nossa primeira série aqui são os valores. E aqui eu tenho os valores do gráfico. Beleza, então OK. Já apareceu aqui, ó, o nosso gráfico. Adiciono. Vamos agora para o maior valor. E aqui, ó. Você vê que o ND ele não vai ser plotado lá no gráfico e vai aparecer só o valor maior. Ó, o valor maior está aqui no 7. Eu edito aqui, ó, para exibir os meses. Só que tem um detalhe, né? Eu não mudei lá para os meses. A gente formata daqui a pouquinho aqui. Que vai aparecer como datas, ó. Seleciono aqui. Ó, aparecem as datas aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui no cálculos, seleciono esse intervalo aqui. Vou formatar ele personalizado aqui só com o mês. 3 vezes a letra M.
O nosso gráfico está criado aqui. Agora, a gente pode fazer algumas formatações. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos trocar aqui essa cor de contorno. Colocar aqui um cinza mais clarinho. A gente tem laranja aqui, o valor maior. Então, eu vou clicando aqui e eu consigo visualizar qual é o maior valor do intervalo. A gente pode, por exemplo, exibir aqui. Eu já estou vendo aqui o mês, né? Mas eu quero exibir aqui, mesmo assim, o mês com o valor, por exemplo. Então, eu clico nesse ponto aqui e venho aqui no design, vou adicionar um elemento gráfico. Vamos colocar aqui um rótulo de dados. Então, aqui mais opções. Eu vou colocar aqui o valor, vou colocar também o nome da categoria. Aqui, ó, ele já mostra outubro aqui com o valor. Esse valor aqui, vou formatar aqui no número, vou colocar ele aqui como um número com 0 casa decimal. Beleza, tá ali. E agora eu tenho aqui o mês e o valor. Se a gente trocar aqui para uma outra região, ele já mostra ali, ó, que está em agosto agora. Com isso eu tenho o nome do mês sempre exibido ali junto com o valor. Trocando aqui o ano, a gente também troca ali, ó, as informações. Aqui o eixo aqui, ó, você pode formatar sem que ele fique mudando aqui. Se bem que a gente não tem um valor padrão, mas eu poderia colocar aqui, ó, vou formatar o eixo aqui. Vou colocar ele aqui sempre no 0. Aqui hoje está falando de milhões aqui, né? Vou colocar aqui como 2 milhões. Pronto, que aí ele fica aí nesse do 0 a 2 milhões, aí não fica sambando ali, né? O eixo, a gente muda só o gráfico, isso aqui não fica mudando. O importante é aqui. Mudando aqui, ó, as opções. Então, um gráfico totalmente dinâmico aqui. Bom, para finalizar, vamos colocar só um título, né? Faltou aqui colocar o título. A gente tem uma área para o título aqui. O que o título vai exibir? A região que foi escolhida e o ano. Então, vamos fazer assim, ó, função concatenar. Eu vou fazer aqui o concat, porque eu estou usando a versão 2016. Mas você pode usar o concatenar. Eu vou falar assim, ó, valor total da região, espaço. Aí eu pego essa região aqui. Aí vem aqui embaixo, no ano de, e pego esse ano aqui. Dou OK, tá lá o título. Região Norte, opa, falta um espaço aqui. No ano 2016, legal. Vamos colocar um título aqui, ó. Design, adicionar elemento gráfico. Vamos colocar um título no gráfico, acima do gráfico, vamos fazer referência àquela fórmula que está aqui, ó. Vamos colocar ele aqui no negrito, colocar aqui um laranja também, para combinar com o ponto ali. Ah, esse rótulo aqui, ó, vamos colocar ele na parte superior. Pronto, que aí ele não atrapalha aqui. A gente pode colocar isso aqui também como laranja. Esse aqui, aí você pode formatar aí do jeito que você quiser. Até mesmo aumentar um pouco a fonte aqui. E aí o título também muda. Se eu marcar 2015, mudou para 2015. Se eu marcar região sudeste, ele mostra a região sudeste. E aí tudo automatizado usando fórmulas, gráfico e controle de formulário. Meu amigo, chegando ao final da aula, falando bastante coisa aí, tem bastante cálculos aí, formatação de gráficos. Então, assiste a aula aí, tem uma apostila aí também detalhando tudo que a gente falou aí. Qualquer dúvida, coloque aí abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.